também eu vos amei. Aleluia, aleluia. Como estou no Pai, permanecei em mim. Vós todos que sofreis aflitos, vinde a mim. Repouso encontrarão os vossos corações. Dou graças ao meu Pai que revelou ao pobre, ao pequenino, seu grande amor. Aleluia, aleluia. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Aleluia, aleluia. Como estou no Pai, permanecei em mim. Aleluia, aleluia. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Aleluia, aleluia. Como estou no Pai, permanecei em mim. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos disse isto para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Enquanto nós cantamos, vamos rezar. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, A luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. amém. Digníssimo Diácono Pan, Wilson Pan, amados irmãos e irmãs, povo santo de Deus, estamos aqui nesse 7º dia dessa novena, meditando Santa Rita, exemplo da acolhida da vida religiosa, não é? Talvez nós podemos fazer 2 parâmetros, um com a acolhida da vida religiosa que ela teve e a acolhida da vida religiosa que todos nós devemos ter. Não somente os consagrados, sacerdotes, papa, mas todos nós, filhos de Deus. Porque se nós olharmos a vida de Santa Rita, e quem é devoto de Santa Rita aqui, se eu for falar da vida dela, eu vou estar chovendo no molhado que já conhece, não é? Mas o Evangelho nos fala, Jesus nos fala de permanecer no amor dele. Santa Rita de Cássia permaneceu no amor de Jesus, porque só uma pessoa que permanece no amor do Cristo Jesus vai fazer como ela fez. A gente sabe que desde jovem, de criança, ela queria entregar sua virgindade
né, na vida consagrada a Deus, a gente pode perceber que ela viveu os quatro tempos na vida dela, de vida. A sua virgindade, depois como esposa no matrimônio, como mãe e depois viúva. Na sua viuvez se tornou a vida religiosa, a sua vida consagrada. Mas a vida religiosa dela foi desde cedo, desde pequena. Ela já entregou a sua vida, permanecendo no amor do Cristo, pela obediência, pelo respeito à sua mãe. Casou-se com, se eu não me engano, Paulo de Ferdinando, o nome do rapaz, que era um jovem, né, truculento, um tanto de coisa, e acabou com a sua permanência no amor de Deus, com o seu silêncio, observando o seu esposo. Ela vivia na oração, rezando para ele se convertesse. E ele se converteu, teve 2 filhos, ele se converteu, porém, pela sua vida, né, truculenta na vida política, os seus inimigos políticos o assassinaram. E aí, o que aconteceu? Como esposa, essa mulher que rezava pelo seu esposo, permanecendo no amor do Cristo, depois se tornou mãe, e após a morte do seu esposo, vendo seus filhos crescer com um desejo de vingança no coração, percebendo essa situação, como mãe, ela, talvez vocês mães, e a gente lendo a vida de Santa Rita, a gente parece que é um conto de fadas, a gente pensa que é, nossa, que bonito, mas percebe-se como deve ter sido difícil para Santa Rita, e ela permanecendo no amor do Cristo, entregando a sua vida, que ela não queria, para se casar, por obediência, por respeito a seu pai e sua mãe. Foi uma renúncia enorme para ela. Depois, percebendo o seu esposo, como tinha vida difícil, ela na sua simplicidade, no seu silêncio, na sua dor interior, vamos descer assim, rezava pelo seu esposo. E depois da morte do esposo, mas com a alegria de saber que ele tinha se convertido, pela sua oração, ele se converteu, Deus ouviu a sua oração, por quê? Permanecia no amor do Cristo, amava o Cristo, mesmo nessa situação que ela vivia, nessa situação difícil que ela se encontrava, talvez que no interior dela ela não queria, por ver os filhos crescendo com um desejo de vingança, de matar, de fazer justiça àqueles que mataram o seu pai. A dor de uma mãe de querer a salvação dos seus filhos foi tanta, de de perceber que o que eles iriam fazer poderia levá-los à morte eterna, ela rezando na sua intimidade com Deus, com Jesus, foi muito difícil para aquelas mães. Já com sofrimento de ver o esposo morto, agora pedir para o Senhor, antes que eles fizessem isso, de perder a salvação com temor, que Ele os levasse, não é? E Deus, novamente, Jesus atendeu as suas preces, e antes do acontecido, os filhos faleceram, os filhos morreram. Mesmo com a dor no coração, essa mãe devia estar com um pouco de alegria de saber que eles não fizeram aquilo que poderia ter a morte eterna, e que Deus os levou e poderiam estar no céu, pela oração mais uma vez dela. Viveu a vida religiosa como mãe, como esposa, e depois de tudo isso, com a vida livre, né, de família, ela foi buscar a sua vida religiosa, mas encontrou um não, as portas fechadas lá no convento das irmãs agostinianas, porque elas não aceitavam viúvas. O que ela fez? Voltou para casa e foi vivendo a sua vida religiosa como viúva em sua casa. Eu estava lendo 2 comentaristas de Santa Rita hoje, e eles disseram que ela, eu acho que no comentário foi falado, que ela recorreu aos seus 3 protetores.
Lógico que deve ter rezado para Jesus também, para pedir que a graça acontecesse, e ela pediu a proteção, a intercessão dos seus 3 protetores: São João Batista, Santo Agostinho, São Nicolau de Tolentino. E esses, os comentaristas falaram, né, no escrito, que eles, numa graça de Deus, conduziram Santa Rita até o convento, que era fechado com correntes, abriram as correntes, passaram com ela pelo convento, e ela chegou até ao coro onde as monjas estavam rezando. E aí elas entenderam que aquilo era coisa de Deus, porque ninguém conseguiria fazer aquilo, né, que aconteceu se não fosse humano. E aí acolheram Santa Rita, e aí ela pôde viver a sua vida religiosa, a acolhida da vida religiosa que ela viveu intensamente, permanecendo no amor do Cristo todo esse tempo. E nós vimos agora no Evangelho, no Salmo responsorial: anunciai as maravilhas do Senhor entre todas as nações. E essa senhora, vamos dizer assim, essa santa, já estava anunciando as maravilhas do Senhor, permanecendo no amor dele com a sua vida, desde a infância, desejando ser religiosa, e depois na obediência a ser, né, esposa, no amor em Deus, na vida com a mãe, depois a sua vida de viúva, e depois sua vida consagrada. Viveu no convento, viveu fechada. Ela depois recebeu, né, a chaga, numa êxtase que teve, olhando para a coroa de espinho de Jesus, e dali saiu um espinho, e ela recebeu a chaga. Essa chaga, né, tinha um odor grande, né, muito mal cheirosa, então ela ficou restrita no convento, meio que fechada, né? Já estava no convento fechada, ficou mais fechada ainda dentro do convento por causa dessa chaga. Mas foi uma santa. Lógico que naquele tempo não sabiam que ela ia se tornar santa, mas ela começou, depois da sua morte, propagar as maravilhas do Senhor, com as graças que as pessoas recebiam dela, da sua intercessão, né? Dentro do convento, como Santa Teresinha do Menino Jesus, se tornou padroeira das missões. A Santa Rita de Cássia, mesmo vivendo dentro do convento e fechada, ela propagou as maravilhas de Deus por aí afora, além das portas, né, do convento onde ela morava. E essa vida que Santa Rita levou, a vida, né, a acolhida, a vida religiosa, todos nós somos convidados a viver, porque nós todos somos convidados a viver a santidade. A igreja nos convida a isso. E a santidade é uma vida, vamos dizer que é uma vida religiosa que a gente precisa viver. Vida religiosa de oração, de intimidade com Deus, de busca de estar com Ele, de renunciar ao pecado, de fazer a sua vontade. Enfim, tudo isso nos leva a ter uma vida religiosa, não é? Não somente aqueles que se consagram como sacerdote, como os consagrados e as consagradas, mas todos nós somos convidados, assim como Santa Rita viveu profundamente a sua vida, lógico, religiosa no convento, mas antes de entrar no convento, viveu profundamente essa acolhida da vida religiosa que Jesus convidava a viver. E Ele convida cada um de nós hoje a permanecer no seu amor, para permanecendo no seu amor, nós também vivenciarmos nossa vida religiosa no grau que o Senhor nos chamou. Padre Humberto como padre, o diácono Wilson Pan como diácono, né, permanente, e cada um de vocês, né, como marido, como esposa, como religioso, como religiosa, consagrado, essa vida religiosa que todos nós necessitamos viver, e assim com a nossa vida de testemunho, como Santa Rita, propagar as maravilhas do Senhor por esse mundo afora, com o nosso testemunho de vida, né? Talvez nem precisamos falar nada, mas o testemunho de vida nosso vai se propagar as maravilhas de Deus sobre a vida de cada ser humano.
E Deus quer fazer isso com todos, não é só com Santa Rita, não é só com os santos, mas com cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amados irmãos e irmãs,